Prezado irmão, irmã, prezados amigos, onde quer que vocês estejam neste momento, gostaria de desejar a cada um dia, uma noite abençoada. Noite abençoada porque hoje tem tantas coisas nesse mundo, tantos problemas, más notícias nos jornais, na mídia social e assim por diante. Eu me chamo Manuel de Oliveira e prego essa palavra todas as semanas. Geralmente escolho aos domingos, quando não às segundas-feiras, porque tenho que pregar 2 mensagens. Então, para não ficar um tanto preocupado em fazer 2 mensagens no mesmo dia, na mesma hora, então preferi agora fazer uma no domingo e outra na segunda. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. É uma mensagem muito importante e interessante, porque ela tem muito a ver com o semeador e fala muito da nossa experiência humana, do coração do ser humano. Então eu gostaria de ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos a princípio, depois pularei uns 2 versículos e passarei para o versículo 13, de onde começa a interpretação da própria parábola que o Senhor Jesus dá no capítulo 4. Então leiamos, prestemos atenção. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Aqui está a parábola que o Senhor Jesus deu. E ela é muito apropriada para os nossos dias, quando se diz respeito à situação do coração do homem. Nós sabemos, pela própria palavra de Deus, em Jeremias 17:9, que o coração do homem, no caso a mulher incluída, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o Senhor que nos fez, ele tem conhecimento na sua íntegra, na sua totalidade, da nossa personalidade, dos nossos pensamentos. E assim, ele tem essa autoridade de ler os nossos corações e as nossas intenções e motivos. Então, aqui está a parábola. O semeador com a sua semente. E podia dizer que essas sementes, ou essa semente, que é a palavra de Deus, está lidando com pelo menos 4 tipos de corações. Nós somos todos iguais nesse mundo, com relação à nossa pecaminosidade. Não somos melhor do que A ou B, ou C ou D. Não, nem o preto é melhor do que o branco melhor do que o amarelo. Não. Na essência, nós somos todos iguais. Agora, o que há são reações diferentes. De todas as raças, tribos, povos e nações, nós temos reações diferentes. Nós ouvimos aquilo que gostamos, outros não ouvem o que gostamos, mas ouvem aquilo que às vezes não gostamos. Então essa diversidade que existe no caráter do ser humano. Então Jesus, se aproximando dessa grande multidão, à beira do mar, ele entrou no barco, certamente um barco de pescador,
sentou-se ali, junto exatamente da praia, não é? Ali, se você não sabe o que não tem uma praia, tem um lugar chamado Croa. Croa é no rio. O que no mar se chama praia, no rio chama Croa. É aquela parte da terra que tem logo à beira da água. Então Jesus entrou num barco, nessa situação, e começou a falar para aquela grande multidão. Eu creio que é uma multidão mista, pescadores, pessoas passeando, fazendo piquenique, provavelmente tinha muitas crianças, tinha mães, pais, estavam por ali passeando. Então Jesus sempre aproveitava oportunidades semelhantes a fim de fazer a vontade do Pai, transmitindo a mensagem de salvação. Para qual motivo Deus o mandou para que essa mensagem fosse passada? O Evangelho das Boas Novas, o Evangelho do Reino. Então o Senhor Jesus aqui, muitos não entenderam, tanto é que no versículo 13 do capítulo 4 de Marcos, ele dá a interpretação da parábola, porque Jesus nunca deixou nenhuma pessoa em dúvida. Então leiamos, a partir do versículo 13 agora. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus fala aqui agora, no versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. No caso, o semeador é aquele que leva a palavra. Lembremos da passagem que se encontra em Salmos 126, versículos 5 e 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então o pregador, ou o evangelista, ou a pessoa que conduz a palavra de Deus, Deus usando como um canal para transmitir o poder da sua palavra para a transformação do coração, é o semeador. A semente, é claro, é a palavra de Deus. É a semente que faz a diferença no coração. Quando essa semente entra num determinado coração, a gente vai ver que tipos de corações nós temos. Então a palavra, ela que transforma, ela faz um efeito acima da nossa imaginação, porque é o poder de Deus para a transformação de vidas. Ela vai além dos livros, das literaturas humanas. Por muito atraentes e atrativas que elas sejam, a palavra de Deus sempre sobrepuja toda e qualquer literatura. Então aqui está, no versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Nos versículos de 1 a 8, a gente vê que aqueles passarinhos, os pássaros, simbolicamente, são demônios, certo? São demônios. E o passarinho, chefe, seria Satanás. Quando pregamos o evangelho pelas ruas, pelas praças, ou no estádio, ou em uma situação ao ar livre, nós estamos assim praticamente num caminho, não é? No lugar por onde pessoas passam. E essas pessoas, algumas rejeitam, outros fazem troça, outros meneiam a cabeça. E alguns, entre essas pessoas, respondem positivamente. Algumas ficaram entusiasmadas porque a palavra tocou em seu coração. E mais ainda, é que essas pessoas receberam a palavra, a semente entrou na mente, mas no coração, não com uma certa profundidade. Aceitou, se emocionou, provavelmente até chorou, não é? Viu que alguma coisa diferente tocou no seu coração, não é? E que acontece que o inimigo das nossas almas, Satanás, o que é que ele faz? Ele é o ladrão, conforme Jesus disse, ele é o mentiroso, é o ladrão que veio matar, roubar a semente e destruir. João capítulo 10, versículo 10.
Então, o que aconteceu? Satanás atira a palavra que foi semeada nos seus corações. E Satanás murmura, cochicha no coração ou na mente daquela pessoa, vem com suas mentiras e sugestões, a fim de perturbar e deturpar a palavra que caiu naquele coração. Então, Satanás é aquele que está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 meses, ou 31 dias ao mês, e 365 dias e 6 horas ao ano. Ele não para, ele não tem descanso, não tem feriado, não tem piquenique. O trabalho dele é acabar e destruir, seja através da mente, seja através de um comportamento humano, de um inimigo, pode ser qualquer coisa. Ele usa qualquer meio, qualquer fonte. Então a palavra de Deus caiu num coração superficial. Quando as coisas vieram, ou as murmurações, os cochichos, provavelmente os amigos à beira do caminho. Ei, você agora é crente, ei, está mudando religião, ei, e a menina, e assim por diante. Ei, rapaz, então não vai mais ao cinema. E a pessoa começa a ficar ouvindo aquelas mensagens, o diabo usando essas pessoas que infelizmente estão inconscientes de que estão sendo canais de Satanás. Elas usam esses meios para desanimar aquele que recebeu a palavra, que infelizmente de uma forma superficial. Aí vem no versículo 16, e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que fala de pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Você sabe aquele tipo de pessoa, aquele tipo de gente que recebe a palavra, uau, que bom, recebe, fica todo entusiasmado, começa até a pregar em toda parte, diz que Jesus é bom, que transformou a vida, que era drogadito, que era adúltero, ou fornicário, ou mentiroso, ou trapaceiro, e agora ele se depara com a palavra, a semente que tocou em seu coração e ele se entusiasmou. Mas o que acontece? Logo caiu, não é verdade? E a mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer, aquele prazer, aquela decisão prazenteira, e recebem a palavra, mas não tem raiz. Esse é o problema. Quando uma árvore não tem raiz, ela cai. Ou quando uma árvore tem uma raiz não muito profunda, quando os ventos batem contra aquela árvore, ela tende a cair. A princípio, ela balança de um lado para outro. É a mesma coisa daquele crente. Ele balanceia para um lado. Um vem com a doutrina, ele recebe. O outro fala uma coisa, ele não lê a Bíblia, porque não está fundamentado na palavra. Como diz em Salmo 1, plantado junto a ribeiros de água. Não, ele vai de acordo com as emoções, de acordo com o que os líderes ou os amigos dizem. Então ele fica sem raiz. Então quando o problema surge, ele vai e desanima, não é verdade? Ele não tem raiz. E o que acontece? Mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos. Temporãos, só é temporariamente, não é algo para sempre, foi uma decisão condicional, não foi pela fé, foi pela emoção. Então esse tipo de gente é um tipo de coração, não é? O primeiro, Satanás enganou, fez com que essa pessoa desanimasse, ouviu os más conselhos, as más companhias, e é isso que Deus, Satanás roubou. E aqui tem o outro tipo de coração, que foi temporariamente, não é? E que acontece quando surgem os problemas, as perseguições, não é? Quando surgem aquelas coisas que amigos usam,
as perseguições, a ameaça de tirar o trabalho ou de mandar embora do seu trabalho. Então essas pessoas, o que acontece? Elas se escandalizam, aí começam até a perguntar, olha, cadê Deus prometeu, e agora, como é que Deus permite isso? Ele disse ali, acolá, falou a palavra, e agora eu estou nessa situação. Eles se escandalizam. Aí a palavra de Deus fica em questão, fica em dúvida, porque a palavra de Deus diz, né? Ele não tinha raiz. Aí continuando no versículo 18, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Os espinhos dizem muito com as lutas e dificuldades. Os espinhos, aquelas dificuldades que ferem, doem. Aqui metaforicamente, são essas coisas. As dificuldades da vida, os embates, os problemas de todas as ordens, sejam mentais, psicológicas, sociais, até teológicas. São os espinhos que às vezes martelam a mente e a pessoa se escandaliza. Esse é outro tipo de coração, o terceiro tipo de coração, certo? Aí vem o 19, aí depois, mais os cuidados, o 19, mais os cuidados deste mundo, o futebol, a música mundana, os namoricos fora da palavra de Deus, as danças. Então essas coisas que estão lá camufladas, estão lá dentro do coração e da mente, faz com que esse coração fique vulnerável. Então os cuidados do mundo, aqueles cuidados de se tornar rico, de possuir uma casa, uma mansão, hoje tem um carro velhinho, amanhã que é um novo. Então essa luta pelo ter, ao invés de a luta pelo ser, faz com que essas pessoas se esmoreçam, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa pessoa, esse tipo de coração, não cresce. Pode até ser, a Bíblia não diz se essa pessoa é salva ou não, mas pelo menos o que eu posso dizer, se ela é salva, essa pessoa é inepta, essa pessoa é preguiçosa, não cresce espiritualmente, não participa de nada na igreja, simplesmente adotou aquele evangelho que até um certo ponto é questionável, que é o chamado o evangelho da supergraça. Sabe aquele tipo de graça que hoje se prega? Hoje estamos cheios de pregações, estamos aí abarrotados de chamados pregadores, homens que se dizem de Deus, estão pregando uma mensagem super graça que não tem contexto bíblico que apoie essa super graça. O que eles dizem é isso: é pela graça, todo mundo é pecador, você está julgando. Tá vendo? É assim, esse tipo de gente não quer crescer, não ouve doutrina, não vai ao culto, vai à igreja uma vez por semana. Tem aqueles que não vão porque não podem. O Senhor conhece o motivo. Mas eu estou falando aquele que tem saúde, tem condições de ajudar, não só financeiramente, porque ajuda não é só financeiramente. A viúva não tinha dinheiro e ajudou. A viúva, ela fez o bem. Aqui não se trata de dinheiro ou quantidade, aqui se trata que uma pessoa que é crente, que recebe a semente, ele vai fazer com que a semente cresça em outros corações, outras vidas. Não é ficar só voltado para si mesmo, um narcisista que olha para si mesmo e esquece do reino de Deus. Então, Jesus, de acordo com esse versículo 19, não é a prioridade. Jesus, de acordo com o versículo 19, repito, não é a prioridade. Quem é a prioridade? O próprio texto do versículo 19 diz. São as coisas do mundo, as riquezas, as ambições, quer chegar lá, às vezes até certos estudos. Às vezes as pessoas
deixam a igreja, deixam cultos por causa de educação, certo? Tá bom que até se entende que a pessoa tem um exame, é uma coisa rapidamente, não pode ser adiada, tá bom, tem seu lugar. Deus conhece, não é? Que estão lidando com o mundo, com regras, regulamentos do homem. Então ele não pode mudar esses regulamentos, tá bom, Deus entende. Eu estou falando aquele que realmente a vida, a prioridade, tudo em volta dessa pessoa é voltada para si mesma. Como chega lá? Finalmente, o versículo 20, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Olha que tipo de pessoa é essa, que tipo de coração, um coração invejável, no bom sentido. Um coração que não se importa o que os outros dizem, o que aqueles outros 3 corações anteriores falavam ou pensaram. Ele cuida do reino de Deus. Jesus é o centro da sua vida. Ele é um crente cristocêntrico. O outro são crentes o quê? Egocêntricos, mundocêntricos, empregocêntricos, educação-cêntricos. Mas não Jesus. Aquele que tem Jesus, em primeiro lugar, cristocêntrico, Jesus no centro da vida. Jesus é o âmago, Jesus é o alvo, é a vitória. Jesus é tudo para essa pessoa. Então, eles vão produzir frutos. O fruto no comportamento, o fruto na pregação da palavra, o fruto em compartilhar, em ser honesto, o fruto do amor ao próximo, o fruto de fazer visitas, o fruto de fazer com que as pessoas sejam levadas ao conhecimento da verdade, o fruto de uma exortação bíblica ao seu irmão para tirar aquela pessoa do fogo, como diz lá em Judas, arrebatai-vos alguns do fogo. É o fruto de estar na igreja, não só no sentido físico, porque a igreja não é o edifício, a igreja são crentes, crentes que são remidos, salvos, nascidos de novo. Esse grupo forma a igreja, a noiva. Porque tem tantas igrejas que não fazem parte da noiva, são que, de acordo com a Bíblia, são prostitutas. Se venderam, usam o nome de Jesus na boca, mas não no coração. É o Jesus, muitas pessoas até dizem, oh meu Deus. São pessoas que usam Deus na boca, mas Deus não está no coração. E muitos de nós éramos assim. Carregamos Deus na boca, mas não no coração. O coração ainda pertence àquela pessoa. Então essa pessoa produz de acordo com as suas possibilidades. Por isso que a Bíblia aqui diz, uns 30, 60 e outros 100. Sabe por quê? Porque para alguns, Deus deu 100. A responsabilidade para 100. Pode ser 100 coisas, eu não sei o que, mas pode ser, deu talentos. Uma pessoa tem capacidade para aquilo, outras não tem 100, mas tem 60, mas são úteis. Outros só tem 30, mas usam, colocam, é com a pessoa que tem a ferramenta e as usa em todas as situações. Outros talvez só tem um, mas usa. Não é aquele que tinha um e enterrou. Meu prezado amigo, meu irmão e minha irmã, é tempo de deixar Jesus entrar no seu coração. E digo mais para concluir. Não olhe para o homem, nem para o vizinho, nem para o irmão, nem para a irmã. Não olhe nem mesmo para você. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Com Jesus, você é a pessoa mais vitoriosa, a mais imbatível na vida. Porque Jesus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele já derrotou o mentiroso, o devorador Satanás. Ele está por aí, está que nem passarinhos andando, voando, atentando as pessoas, colocando maus pensamentos, pensamentos suicidas, depressão. Esses passarinhos são demônios.
Estão querendo devorar, desanimando você, que não tem mais jeito. Você pecou, não tem mais. Ele é mentiroso. Jesus diz isso. Eu vou na palavra de Deus. Jesus disse, olha, Satanás, Jesus disse que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida, vida com abundância. Você pode dormir nos braços de Jesus e descansar. Mas enquanto estivermos nessa vida, nós temos essa obrigação, o dever. E vamos continuar lembrando e relembrando aqueles 3 corações cuja semente não foi plantada junto a ribeiros de água. Que Deus abençoe você, a sua família, e eu peço a Deus que cure a sua enfermidade, que dê você agora uma vitamina bíblica, que seja cheio do Espírito Santo. E peço sua oração por mim também, para que Deus continue me usando. Senhor Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Seja o teu nome propagado, amado, recebido em toda parte da terra. Que o teu nome seja glorificado, exaltado. E que cada coração receba aquela semente poderosa para a vida eterna, produzindo frutos para a vida eterna, para a glorificação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja curado agora em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima semana. Amém.